Paulo, obrigado por ter vindo. Prazer. Paulo, nos últimos anos, nos governos atrás, o setor de energia sofreu muito com mudanças de regra, muita gente perdeu dinheiro, o setor se desestabilizou. Como é que você vê o horizonte desse próximo governo? Assim? Olha, o horizonte para nós é um horizonte positivo. Você disse que o setor sofreu bastante e sofreu mesmo, quer dizer, o modelo desenhado num governo anterior ao governo de 2002, o governo do PT, ele era um modelo desenhado para um mercado muito mais livre, um mercado totalmente liberalizado, tinha um cronograma de liberalização que chegaria inclusive nas residências. Com a mudança de governo no ano de 2002, esse modelo ele foi praticamente desfeito, se criou um segundo modelo, um modelo que virou quase que um Frankenstein, porque ele foi meio que montado, um pedaço ficou, um pedaço mudou, e é um mercado que realmente sofreu. Sofreu por mudança regulatória, sofreu por mudanças de governo, onde se usou o setor elétrico muitas vezes como mecanismos de ajuste até inflacionário. A gente lembra lá o decreto de 2012, onde a energia foi baixada meio que no decreto e a gente paga essa conta até hoje. Então, ou seja, é um setor que ele, por ser um setor regulado, onde você tem uma regra que precisa ser bastante clara para os agentes, acabou que passou por um período bastante difícil nos últimos 12 anos, 14 anos. Com a entrada do governo Temer, que trouxe um viés mais mercado, já na saída do governo Dilma, o governo Temer foi muito feliz em montar uma equipe muito eficiente, uma equipe de mercado, de profissionais que tinham uma visão de um setor elétrico mais moderno. Quando você compara um setor de energia do Brasil comparado com países europeus ou com o próprio Estados Unidos, ou seja, economias mais desenvolvidas, o mercado ele é muito mais aberto, ele é muito mais dinâmico. E essa equipe ela tinha essa visão bastante mais mercado. Com o governo atual, a gente continua com um viés mais otimista. Eu acho que o governo vem dando sinais, principalmente na economia, de um governo mais liberal, de um governo pró-mercado. O setor elétrico, embora ele tenha hoje um ministro que vem da área militar, não se mostrou um discurso fechado ou um discurso mais regulado. Ou seja, a gente continua otimista. Pelo menos o discurso que a gente vem tendo agora, o que a gente vem ouvindo do governo, o que a gente vem ouvindo do Ministério de Minas e Energia, é um discurso que quer mesmo implantar um modelo do setor elétrico mais dinâmico, um modelo mais pró-mercado, que vai de encontro com as economias mais modernas. Se a gente olhar todos os países onde a economia evoluiu, o setor de energia ele evolui junto, num mecanismo onde você tem regras claras, porque nós temos um ambiente onde o investimento é um investimento de longo prazo, então o empresário precisa ter uma visibilidade de que aquela regra vai perdurar por mais de um governo, porque muitas vezes os projetos, os paybacks são longos. Então acho que a gente está bastante otimista, pelo menos nesse momento a visão é de que a gente teria uma continuidade de um modelo, de novo, pró-mercado, mais liberal, mais aberto, com mais competição, que no final das contas gera aí um benefício para o consumidor final. Onde você gera competição, você gera preços mais competitivos. Acho que é isso que a gente está vendo. E o que precisa melhorar no setor no Brasil? Olha, eu acho que a gente tem que fazer alguns ajustes. Eu acho que todos esses anos aí de mexidas no governo, no modelo, de novo, o modelo ele foi meio que quase virou uma coxa de retalho, porque algumas medidas, às vezes populistas, ou às vezes querendo beneficiar o setor econômico, por exemplo, para cada mexida que era feito, você causava problemas futuros. Então, acho que um primeiro passo, nós temos alguns entraves que têm que ser resolvidos, principalmente no que se refere, por exemplo, ao GSF, que é um problema que afeta os geradores de energia, que acabou tendo uma judicialização grande de geradores que não queriam pagar essa conta. Então, você tem alguns entraves regulatórios que precisam ser resolvidos, acho que no curto prazo, para que você possa, de novo, deixar o modelo pronto para uma expansão e um crescimento. Eu acho que, então, no primeiro momento, é arrumar aí alguns problemas que foram causados no passado, para que a gente possa dar um passo do futuro, que seria continuar uma abertura e um desenvolvimento pró-mercado desse modelo. Sim. Como é que está o mercado de energia livre no Brasil? Olha, o mercado de energia livre, ele cresceu muito, Hoje ele é uma realidade, é um mercado, como eu falei, começou ali nos anos 2000, pós-racionamento 2001 ele cresceu bastante, e aí na primeira década aí do ano 2000 teve um crescimento muito grande.
Hoje é uma realidade. Hoje você tem indústrias, por exemplo, de alguns segmentos que têm um consumo de energia mais significativo, indústria química, indústria plástica, indústria de vidros. Você já tem que praticamente todos os clientes já estão no Mercado Livre. Então hoje, para o consumidor industrial de médio, grande porte, o Mercado Livre ele é uma realidade, né? É um mercado que se mostra bastante dinâmico hoje em dia, né? Você tem empresas operando nesse mercado, você tem com modelos de contrato bastante mais sofisticados, por assim dizer. Então o Mercado Livre ele é uma realidade. Porém, ainda é um mercado limitado. Você tem a turma que pode migrar para o Mercado Livre e aqueles que não podem migrar para o Mercado Livre. Ele ainda segrega um pouquinho o consumidor. O Mercado Livre, ele é vocacionado só para as grandes empresas e grandes consumidores ou não? Não, não mais. Na verdade, hoje, você tem uma empresa de médio porte, tem acesso ao Mercado Livre. Para ficar mais fácil o entendimento, você tem hoje um consumidor com uma conta de energia, uma fatura de energia de aproximadamente aí 70, 80 mil reais, ele já se enquadra na legislação e ele poderia migrar ao Mercado Livre. Que benefícios ele teria com isso? Olha, o que a gente tem hoje no Mercado Livre? O Mercado Livre, como o nome já diz, é um mercado onde você escolhe livremente o seu fornecedor de energia. É diferente do mercado regulado, que seríamos nós nas nossas residências, que você recebe a fatura e paga. No Mercado Livre você tem a opção de escolher o fornecedor. Então você vai pagar o uso da rede para a distribuidora, onde você está conectado, isso não muda. Agora, a tarifa, a parte energia, você negocia. Então, você pode negociar diretamente com um gerador de energia, você pode negociar com uma comercializadora como a Econ. Então, você tem opções de buscar isso. Então, claro que um primeiro benefício do Mercado Livre é você ter acesso a outras possibilidades de negociar a sua energia, consequentemente, comprar uma energia mais barata. O segundo ponto é um fator um pouco mais previsível no seu orçamento, por exemplo, né? As faturas de energia do mercado regulado, como a gente bem vê nas nossas residências, você tem um reajuste que é imposto pela ANEEL à distribuidora e é uma tarifa que você não controla, tem vários fatores que impactam, não só a inflação, valor da compra de energia, tem uma série de coisas ali naquela caixa que dá o reajuste tarifário. No Mercado Livre, ele é indexado pela inflação, então uma empresa, por exemplo, ele pode projetar a inflação por índices de agências que projetam isso e fazer um orçamento um pouco mais claro. Então você pode comprar uma energia um pouco mais longa, você pode comprar um contrato de 1 ano, 2 anos. Então eu acho que o Mercado Livre te dá essa flexibilidade. Você passa a tratar a energia elétrica como uma matéria-prima que a indústria tem na produção dela e não simplesmente mais como um custo fixo como era no passado. Você pode dar um exemplo, eu sei que é muito complexo, quanto que uma empresa pode economizar migrando para o Mercado Livre? Depende muito do momento, depende muito da característica da indústria, mas em momentos que você tem um mercado, que o preço do Mercado Livre, como o próprio nome diz, ele é livre, ele é um preço que ele oscila, né? Você tem momentos de preço mais altos, momentos de preço mais baixo. Se você tem momentos onde o preço está mais baixo, que é um preço mais competitivo, e dependendo também da tarifa de classe de consumo, um consumidor livre pode ter uma redução aí de 15% até 30%. Em momentos ruins, esse benefício pode cair para 5%. Então ele é um pouco variável. Mas na média, quando você olha clientes que já estão no Mercado Livre há 5 anos, 6 anos, por exemplo, a média ela é sempre positiva. Ele costuma ter anos então que você vai ter uma economia de 20%, anos de 5%, mas dificilmente ele tem um prejuízo ou ele pagaria mais caro do que ele paga no mercado regulado. Pode acontecer, se ele tiver mal gerenciado, se ele não tiver uma assessoria de uma empresa, por exemplo, como a nossa, que mostra os momentos que o preço pode oscilar, então ele pode ter, se ele tiver mal assessorado, ele pode entrar num momento ruim. Como o mercado financeiro, você pode comprar na alta e entrou no momento errado. Mas normalmente o consumidor tem aí entre 10% e 20% de economia, é mais ou menos isso que costuma acontecer com o consumidor livre. Uma das reclamações da indústria brasileira é o alto custo da energia. Para você, por que o custo de energia é tão alto e é possível baixar? Olha, essa é um grande paradigma que a gente tem no Brasil, né? A gente fala que nós temos a geração de energia talvez mais barata, né? O Brasil é um país que ainda tem uma geração hidráulica, uma geração hídrica muito grande, né? A nossa matriz hidráulica, embora venha reduzindo nos últimos anos, ela ainda é predominante. E a geração hidráulica é a geração mais barata de energia que tem no mundo. Você não tem nenhuma outra fonte de energia, né? Por mais renovável que seja, mesmo solar ou eólica, ela ainda custa mais caro a produção do que uma energia hidráulica. Então é uma situação complicada, porque nós temos um parque gerador que gera a energia mais barata disponível e temos uma das energias mais caras do mundo. Então o que a gente tem hoje um grande problema, cara? É tributo. Tributo e imposto. Isso é quase que 50% hoje do custo de energia no Brasil
são tributos e impostos. Então, acho que tem que ter um trabalho forte aí, talvez de uma reforma tributária, de alguma coisa no sentido. Se a gente conseguir desonerar a cadeia de impostos e tributos dentro do setor elétrico, a gente já vai trazer uma grande competitividade, uma grande redução do custo de geração no Brasil. Sim. Outra reclamação da indústria, por exemplo, a indústria química reclama muito disso, é a falta de contratos de longo prazo. Isso tira a previsibilidade da indústria. Por que tem esse problema? Hoje, qual que é o grande problema talvez de contratos muito longos de energia? Eu acho que não é tanto você não ter o contrato, você até consegue achar fornecedores que aceitam, por exemplo, vender um contrato de 10 anos ou de 15 anos. Mas o grande problema hoje no Brasil, para um contrato muito longo, é a indexação do preço. Né? Se você compra um contrato hoje de energia por 10 anos, vamos supor, e como eu falei, é possível você achar esse contrato, o que vai acontecer? Você vai ter um preço travado agora, né, no ano de 2019, e esse preço vai estar indexado provavelmente por um índice inflacionário. O Mercado Livre trabalha normalmente com o IGPM. Então você vai travar esse preço, vai indexar esse contrato a IGPM. A hora que você chegar lá no sexto ou sétimo ano, como a gente ainda tem um país que tem esse histórico inflacionário de indexação, essa energia ela vai estar custando muito caro, talvez vai estar mais caro do que o preço da energia naquele momento. Né? Então hoje o grande problema de você ter contratos muito longos, né, é o problema da indexação de preço. Né? O que não acontece, por exemplo, em alguns países onde você não tem essa indexação. Por exemplo, a gente tem operação no Chile, o Chile é um país que também tem mercado livre, só que a energia lá é dolarizada. Então, como você tem uma energia dolarizada, a energia, o preço é em dólar, ele é convertido ao peso do dia, quando você paga, mas não existe indexação porque o preço é dólar. Então, se você fechou a $50, hoje ele é $50 por 10 anos. Aqui no Brasil, se você fechar R$100 hoje, ele não vai ser R$100 daqui a 10 anos, vai ser R$100 mais o IGPM. Então, vai chegar lá na frente a quase, sei lá, R$300, por exemplo. Talvez naquele momento a energia não custe 300, ela custe os mesmos 100, ou 120, ou 150. Então, acho que esse é o grande problema de um contrato muito longo hoje, é a indexação de preço, que atrapalha muito um consumidor poder fazer esse contrato mais longo. Sim. E como é que a gente pode efetivamente aumentar o uso de fontes alternativas de energia no país? Eu acho que o Brasil vem fazendo um trabalho muito forte e bastante eficiente na expansão da fonte renovável. Eu acho que nos últimos anos, por exemplo, a matriz eólica cresceu muito no Brasil. A gente tem uma matriz eólica hoje muito bem desenvolvida. A energia solar, com a redução dos custos de implantação, ela vem tomando corpo. Né? De novo, o grande paradigma que a gente sempre teve no Brasil é custo de expansão, ou seja, quanto custa para você colocar um projeto de geração. E como eu falei, a gente tem um parque hidráulico, ainda um potencial hidráulico muito grande. Né? A gente tem, além das grandes usinas, nós temos as chamadas PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, que são energias renováveis, né? e que geram energia competitiva. Então, muitas vezes, o próprio solar, por exemplo, só começou a crescer agora porque a tecnologia baixou de preço, você tem um custo mais competitivo. Porque alguns anos atrás, você investir num parque solar, por exemplo, onde o custo do megawatt instalado era em torno de R$300 o megawatt-hora, sendo que você tinha energia hidráulica de uma PCH, por exemplo, a 120. Então, era praticamente inviável. Hoje, esse custo baixou bastante. Então, o solar começou a ser competitivo, assim como o eólico também já está competitivo. Então, acho que o Brasil vem fazendo um trabalho importante, né, no apoio e no desenvolvimento dessas matrizes renováveis e a gente vem conseguindo fazer com que essas fontes venham cada vez mais fazendo parte e aumentando o nosso portfólio de geração. Legal. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, um prazer.